No terceiro episódio da segunda temporada do Fundcast, recebemos as engenheiras Cíntia Richter, diretora da Brasecol Engenharia e Fundações S.A., e Kate Dalpon, gerente técnica da empresa, para uma conversa sobre a história de décadas da Brasecol, seus principais focos de atuação, a relação com o mercado e reflexões sobre a engenharia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Nessa segunda temporada, estamos recebendo profissionais que atuam na execução de soluções geotécnicas, permitindo aprofundamento sobre os procedimentos executivos, equipamentos e normas técnicas. Enfim, trazendo discussões valiosas sobre o tema. Hoje temos enorme prazer de recebermos no nosso estúdio a engenheira civil Cíntia Minato Brandão Richter, diretora da Brasecol Engenharia e Fundações S.A., a engenheira Kate Dalpon, gerente de técnica da Brasecol. A Brasecol é uma empresa sediada no município de Palhoça, Santa Catarina, e é uma referência na execução de fundações e elementos de ancoragem. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite, Cíntia, Kate, para nós é um prazer enorme. E eu vou começar, Cíntia, conte-nos um pouco a sua origem, a sua formação acadêmica, o interesse pela engenharia, em especial a parte de geotecnia. Certo. Primeiramente, nós é que agradecemos pelo convite, de estarmos aqui participando desse evento que está transformando, eu acho, colaborando no crescimento também da nossa engenharia, no nome da nossa engenharia de Santa Catarina, em todo o Brasil, e principalmente estimulando as pessoas a adquirirem conhecimentos técnicos. A minha vida começou em Criciúma, nasci em Criciúma, e logo fui estimulada para o lado da engenharia civil, porque meu pai era engenheiro civil, chegou a ter algumas empresas do ramo, na construtora, estruturas metálicas, fundações, material de construção, pré-fabricados, em Criciúma. E ele sempre foi incentivador. Eu e mais dois irmãos, meu irmão mais velho, Ricardo, e minha irmã mais nova, Patrícia, brincávamos, às vezes, na obra que ele ia visitar, no final de semana, que ele era muito trabalhador. Então, isso me estimulou muito, porque o ambiente da obra era um ambiente que eu costumava brincar. Quando eu fui pensar em vestibular, por que não engenharia civil? E começou a me incentivar, ele sempre me incentivou muito na matemática, eu era bem estudiosa, e logo me interessei, e prestei vestibular em Florianópolis, passei, num tempo em que as meninas, eram poucas as meninas que se interessavam, mas eu vinha com uma força muito grande, porque a engenharia já estava no meu DNA, meu irmão é engenheiro, minha irmã é engenheira, eu, meu pai, minha filha, meus dois sobrinhos, família de engenheiros. Foi um entusiasmo na profissão, todos nós gostamos muito. Agora, na parte de geotecnia, já começou na faculdade mesmo, com meus professores, que eu gostei muito das cadeiras de geologia, com o professor Vitor Hugo Ferreira, o professor Ronaldo Ferreira também. E outros, como Twing, João Calafatais, que deram fundações, estruturas. Então, foram professores muito marcantes da minha vida e que lá já colocaram alguma sementinha. Mas depois me formei, em 80, e voltei para Criciúma para exercer a profissão já da construtora Brandão, que era a empresa do meu pai. Mas, como eram várias áreas, a gente foi crescendo e nos distribuindo. A minha irmã ficou com a construtora, meu irmão com estruturas metálicas, e eu optei pelas estruturas de concreto e fundações. E sempre no intuito de crescer tecnicamente, desenvolver mais, estar mais perto dos mercados, eu acabei voltando a morar em Florianópolis, já casada, com 2 filhos,
para cuidar, fazer a parte de vendas de pré-moldados e acompanhar a execução das fundações através da Brasecol, que na época não era Brasecol, né? Ela se chamava Secol, depois eu vou contar um pouquinho mais da empresa, mas, enfim, desde cedo. Desde a família já a família me estimulou muito, né? A minha mãe não era da área, mas era advogada, mas era uma mulher que também via essa questão de estudar, de se desenvolver, de viajar, de conhecer, de crescer, de conhecer o mundo, uma coisa importante para a vida de qualquer pessoa. Então, um ambiente bem legal, eu me criei, e trago isso comigo e tento transferir para os meus filhos. Que bom. É importante essa tua fala também, né? Você comentou, era uma época que não tinha muitas mulheres na engenharia, mas isso também tem mudado, e que bom, né? Assim, que bom que, graças a Deus, as mulheres têm entrado na engenharia com enorme competência, enfim, né? Como isso valoriza a nossa atividade, né? E vem a acrescentar e trazer muito benefício, porque a mulher tem aspectos que elas são muito mais atenciosas em determinados itens que muitas vezes o homem acaba passando, né? Então ela competência enorme para exercer, né, todas as atividades, inclusive da engenharia. E a Kate está aqui, né, como gerente técnica também, então já vai, né, 2 mulheres aqui, que ótimo, né? E vão nos ensinar bastante. São as primeiras do Fundcast, hein? São as primeiras, é verdade. Bem observado, né? Então, tá aí, ó. Mais um item importante da nossa conversa de hoje. Comentasse sobre a Brasecol. Então, conta um pouco a história da Brasecol, né, os desafios aí enfrentados, como surgiu, como a empresa surgiu para, né, a Cíntia, enfim, né, se houve algum projeto, algum marco emblemático da empresa e como que ela se posiciona no mercado. Sim. Bem, o meu pai, como eu disse, tinha uma construtora, ele era um empreendedor, chegou a ter 6 empresas em várias áreas da construção civil, e nos anos 70 ele se interessou por uma empresa que tinha nascido em Itajaí, a Secol, Sondagem, Estaqueamento e Construções Limitada, que inclusive o Machado era engenheiro na época da Secol, e o meu pai comprou essa empresa no final dos anos 70, início dos anos 80, ele queria verticalizar a construtora, fazer todas as áreas que ele pudesse fazer. Com isso, o meu irmão acabou passando um período aqui em Itajaí, mas logo na sequência resolvemos nos transferir para Florianópolis. Então, teve um período, como eu já falei, eu fazia área de vendas de estruturas e cuidava da Secol. O grande desafio que eu acho que a empresa sempre enfrentou, primeiro num país como o nosso, com dificuldades enormes em todas as questões políticas, econômicas, então alguns planos econômicos que nos afetaram, né? Mas a gente sempre trabalhando sério, brigando pela empresa, crescendo, se desenvolvendo, até que um marco que eu considero bem importante foi a decisão da compra da primeira estaca raiz, que aí já era início dos anos 2000. Nós buscávamos tecnologia, já viajávamos para as feiras no exterior, eu, meu irmão, e assim encontramos aquilo que nós achávamos que era muito... Fomos pioneiros em Santa Catarina, né? Em 2001, já com a CZM, compramos a primeira máquina, a CR10, que era uma máquina pequena, mas demos o primeiro passo. Em São Paulo, já se ouviu falar da estaca raiz, e aqui ninguém conhecia, os projetistas não especificavam, mas a gente começou a trabalhar e adquirir experiência, e hoje é o carro-chefe da nossa empresa, né? O serviço mais importante que a gente faz, onde estamos melhor estruturados em termos de equipamentos, porque os nossos equipamentos continuaram a se desenvolver. A CR10 hoje a gente tem lá como é uma máquina que ainda faz tirantes, mas é uma máquina pequena comparada com as atualizadas que a gente tem comprado agora.
Só para teres uma ideia, mais da metade das nossas máquinas de estaca raiz são máquinas importadas. Não que a gente não valorize a indústria nacional, porém, a tecnologia embarcada nas máquinas do exterior ainda são maiores. Então, hoje, a capacidade de execução das estacas com diâmetros maiores são para essas máquinas maiores, de maior capacidade. Importante para nós. Desde cedo, lá nos anos 2000, a gente sempre teve um foco muito importante. Isso já vem de raiz do meu pai, né? Trabalhar com técnica, com segurança, com honestidade, com clareza, respeito a todos, aos clientes, aos profissionais, aos funcionários da empresa. Então, isso criou uma base muito importante. E a gente lançou, na época, o que seria a nossa visão, aquilo que iríamos buscar no futuro, que é nos tornarmos referência no mercado. E, graças a Deus, Luiz, a gente volta e meia escuta essa palavrinha que tu mesmo citasse na abertura dessa nossa conversa. É uma referência. A gente é muito procurado, então somos muito respeitados, até porque respeitamos os outros também. Enfim, hoje a gente já busca algo além de ser referência. Hoje nós queremos ter a preferência dos nossos clientes. Então estamos fazendo muitos trabalhos internos e desenvolvendo internamente todo o time de pessoas, todo o nosso grupo, que passam de 100 pessoas, para que eles surpreendam realmente os clientes. Para todo cliente atendido por nós fique super satisfeito, não é satisfeito, é super satisfeito, né? E que volte sempre a negociar com a gente. Então, esse é o nosso grande objetivo, e isso tem dado muito certo. A gente tem, ao longo dos anos, a empresa completou 52 anos, esse ano vai completar 53 anos. Poxa, muito então, legal. Tu olha para trás, vê o quanto já trabalhamos, o tempo de obras, de tipos de obras, de experiências, de situações, de desafios que se viveu, né? Em 53 anos no Brasil se vive muita coisa, né? Por conta de toda a variação que existe no próprio setor nosso de construção, de engenharia, né? Tudo que envolve, né, na parte de própria economia do Brasil, como você comentou sobre os planos econômicos, como isso afeta o nosso setor e afeta as empresas, né? Com certeza. Inclusive, você, nessa evolução, acho que vocês inauguraram uma sede nova recentemente, né? Fala um pouco sobre essa sede nova, né? Ficou muito legal, enfim. A gente lança os projetos, fomos devagarinho, porque trabalhávamos na costeira, dentro da ilha, né? Numa estrutura muito acanhada. Não era da empresa, aquele terreno herdado do meu pai, mas não era meu, era da minha irmã, então estávamos ali de passagem. Mas tão logo a gente começou a sentir que o crescimento era inevitável e que a gente estava realmente precisando nos preparar e nos estruturar melhor, compramos um terreno na Palhoça, um terreno na área industrial, desenhamos, junto com o arquiteto, uma sede que nos atendesse bem, que deixassem todos confortáveis, que pudéssemos ter uma oficina que tivesse rápido acesso. Então, hoje nós estamos próximos da BR-101, com uma estrutura de oficina incrível para manutenção ser rápida, todas as máquinas saem da obra. Dificilmente uma máquina sai de uma obra e vai para outra obra direto. Normalmente passa na empresa, faz a manutenção preventiva, porque a gente não espera quebrar, né? A gente evita que aconteça a quebra na obra, que vai atrapalhar todo mundo, né? Então, a nossa sede está muito legal, fica aqui o convite, nós vamos fazer um café, quem sabe um foodcast um dia lá na empresa. Legal. Né? Na sua visão, né, falar um pouco do setor da engenharia, a gente já deu uma, né, na sua fala ali, chegou a comentar, mas na sua visão,
os maiores desafios enfrentados no setor da construção civil no Brasil, né, e em termos de oportunidades e perspectivas futuras para a engenharia geotécnica brasileira? Sim. Eu penso que a principal questão hoje está voltada muito às questões políticas e econômicas, que, infelizmente, não nos dão suporte para o crescimento constante. Então, assim, se viu em curto período agora que, numa situação de país estável, não falo de política partidária, eu falo de situação estável, o empresário catarinense dá show. Santa Catarina hoje dá show em todas as áreas. Nossa engenharia, eu tenho o maior orgulho, Luiz, de ser de Santa Catarina. Estou lá em Balneário Camboriú, fazendo prédios altos, o pessoal de São Paulo tem vindo, o pessoal de fora se surpreendido. Então, eu penso, né, que o principal desafio é esse, até porque hoje, teres uma ideia, exemplificar, como não existe o trabalho de base na área da educação, por exemplo, nós estamos com um problema seríssimo de mão de obra. O ano passado ficamos com 2 máquinas paradas por falta de mão de obra. Né? Hoje já conseguimos contratar, está tudo ok, mas assim, todos nós estamos sentindo. Todos nós estamos. Ontem, lendo um artigo, 14 mil vagas sendo ofertadas em Santa Catarina, que não são preenchidas. A falta de mão de obra qualificada, né? Porque um operador nosso, tu sabes, ele precisa ser altamente qualificado, porque ele executa a estaca. Né? Nós desenvolvemos programas de desenvolvimento das pessoas internas na nossa preparação, conhecimento técnico, porque tu sabes que a construção civil atrai as pessoas de baixa escolaridade, vamos assim dizer. Então, nós temos todo um trabalho de ensinar adequadamente, de dar acesso ao conhecimento técnico para que ele execute bem aquilo que está fazendo. Porque nós não podemos errar, nós não podemos fazer nada fora. Né? Quantos milhões são investidos em cima do serviço que é feito pela Brasecol ou as outras empresas de fundação? É uma responsabilidade altíssima. Não, sem dúvida. Esse eu acho que é o principal ponto hoje, uma economia um pouco mais estável, que o resto a gente vai dar conta. A gente dá jeito, né? Bem por aí mesmo. A parte de conexão entre profissionais, empresas, e vou colocar os estudantes de engenharia, né? Como é que a gente pode, o que a gente pode, ter um entendimento, Cíntia, atrair, o que a gente pode fazer para atrair mais estudantes para a área de engenharia geotécnica, né? E se a Brasecol tem alguma prática, um incentivo específico para os novos profissionais de engenharia? Eu acho que o jovem busca coisas novas. Basta a gente divulgar o nosso trabalho. O Fundcast é um exemplo disso. Todos os convites de palestras na universidade, em outras faculdades, a Kate já foi para Porto Alegre. Onde mais, Kate? Chapecó faz mais tempo, mas aqui em Criciúma, aqui em Itajaí, né, a gente deu algumas também palestras, né, em Florianópolis. Além dos congressos, feiras, viajar, ir para fora, ver aonde podemos chegar, porque estamos aqui num país que ainda tem muito por fazer. Quando a gente vai lá fora, a gente vê aonde podemos chegar. Então, isso é importante, estimular nas viagens, fazer programas de estágio, porque aí ele vai para a obra, vai se ambientar com a obra, porque na parte de fundações é muito importante o acompanhamento em campo. Hoje, os jovens estão mais assim, acomodados, querendo ficar no escritório, ar-condicionado, computador, e a parte de geotecnia e fundações não pode ser isso. Então, nós realmente nos preocupamos em abrir a empresa, toda a visita em obra, né, que a gente também, às vezes, a gente é solicitado, pedem laudos de soldagem para fazer estudos, estatísticas, a gente fornece. Ou seja, nossa empresa está totalmente aberta a ofertar o que a gente tem, né, para os jovens que estão interessados. E atrair, eu acho que basta
falar com entusiasmo como a gente fala, né? Toda vez que eu posso, eu acompanho a Kate, porque eu fico observando os jovens sentadinhos lá, assistindo a palestra. Quem está de olho, geralmente tem sempre uns 3 ou 4, né, Kate, que vem nos procurar no final da palestra, vem perguntar sobre a empresa, a gente convida para ir lá, enfim, se quer fazer estágio. Eu acho que é isso. Eu acho que esse ponto que você comentou da divulgação do que nós fazemos é importante, né? Importante. E nós temos hoje a ferramenta das redes sociais, né, o próprio Fundcast, como você comentou, é uma forma que nós encontramos aqui de, né, passar adiante ao público o que nós fazemos, né, o nosso dia a dia no escritório, como projetista aqui, vocês como executores, enfim, eu acho que nós, engenheiros, a gente tem que, né, divulgar, e a gente tem orgulho a gente sempre fala tão bem da nossa profissão, mas muitas vezes não consegue divulgar o que nós fazemos. Exatamente. Então, e a geotecnia não é muito popular, né? Exatamente. Igual edificações, né? Estruturas, edificações. Porque prédio tu vê aí na esquina, fundação, para acompanhar, às vezes quando aparece ao público, vamos dizer, né? Já está na laje, já levantou um pouco a estrutura. Então, às vezes, também não é tão visível, né? Eu acho que um pouco também do medo do desconhecido, do subsolo, as pessoas têm um pouquinho, né? Os alunos, assim, eu acho que talvez, mas cada vez com mais ensaios, né? Mais estudos mostrando que ela tem uma certa, apesar de não ser uma ciência bem exata, a geotecnia, né, um pouquinho, mas acho que ela tem também uma linha, né, de raciocínio, então acho que mostrando, abrindo um pouquinho esse conhecimento, né, vai incentivar aí a procura. E dessas áreas, como você comentou, Kate, é uma das áreas que mais faz investigação, mais faz ensaios, quer seja investigação do solo, para definição do perfil geotécnico, como ensaios de desempenho, de comportamento das fundações, monitoramento. Então a gente faz investigação, faz ensaio e faz monitoramento. Tudo traz segurança, né? Exatamente. Eu vou aproveitar essa mudança, essa introdução da Kate, e partir para uma conversa agora especificamente sobre alguns itens técnicos, né? A gente começa com a própria investigação, né, geotécnica. A Brasecol realizava sondagens à percussão e rotativa, sendo uma referência na qualidade dessas investigações de campo. Quais os desafios e os aprendizados na oferta dos serviços de sondagem por tanto tempo, e por que a Brasecol deixou de oferecer esse serviço? Olha, desenvolvendo a sondagem, a gente aprendeu bastante, assim, esclareceu muito sobre a geologia, né? Eu acho que é um ponto que na cadeira a gente acaba fazendo engenharia civil, tem uma cadeira aí de geologia, né? Uma ou 2 cadeiras, mas então, assim, a interpretação de um laudo, né, porque quando tu acompanha e sabe como é a execução da sondagem, fica até mais fácil a interpretação, né, então, de como é feito o laudo, né, e assim, a gente sempre viu a sondagem como uma responsabilidade muito grande, né, então, todo o trabalho que a gente tinha equipes treinadas, tinha supervisor acompanhando, a análise das amostras era feita por um geólogo experiente, né, que a gente acha isso bem importante, porque às vezes o engenheiro civil não tem aquela expertise, aquele conhecimento mesmo aprofundado para definir qual o solo. O solo até é um pouquinho mais fácil, mas a rocha, né, as particularidades. Então, sempre foi uma equipe grande, mais equipe de escritório para elaborar um laudo, né, e infelizmente, com a competição no mercado, né, é um trabalho difícil, um trabalho que é pesado, de campo, então mão de obra também é mais difícil, né, para ter pessoas experientes e com vontade de trabalhar, e a questão da competição no mercado, de que para tu agregar um valor naquele serviço, né, com outra empresa que às vezes não tinha todo esse suporte e entrega um trabalho, talvez não de tanta qualidade, né? Eu achei engraçado falar ontem, eu estava assistindo, revendo ontem, do 3 em 1, faz um fundo né? E reproduz 3. Ele falou disso, puxa vida, não dá, né? Nem conheci esse termo. Acaba inviabilizando, né? Quem faz o trabalho certinho, com as equipes formadas, geólogo, supervisor, tudo tem um custo elevado, né? Sim. Então foi mais nesse, assim, eu fui uma das pessoas que senti muito, né? A gente ter parado a sondagem, porque era
um laudo que a gente confiava realmente, né? Sem dúvida. E tem outras empresas confiáveis, mas tem algumas que nos deixam inseguros, né? Sim. Com os resultados que apresentam, né? Às vezes não tem a cota do furo, às vezes não tem o nível d'água, né? São informações importantes, né? Claro. A sondagem ela é essencial para nós projetistas, a gente usa a sondagem como referência para a definição do perfil do terreno. Então, de pior pode acontecer uma sondagem de baixa qualidade ou, né, de uma empresa que não é idônea, né? Então isso tudo tem que de alguma forma ser banida do mercado, enfim, né? E aí a gente sente porque essa concorrência acaba muitas vezes impactando as empresas sérias. Sim. Eu costumo, sabe, Luiz, chamar um pouquinho de atenção para as construtoras, para quem realmente está quem contrata. Que contrata. Da importância da sondagem. Eu acho que as pessoas não têm essa consciência da importância. Às vezes contratam pouco, quer fazer 1 ou 2 furos no máximo, quando na verdade no mínimo, no tamanho do terreno deveria ser 5 ou 6, por economia. Então é uma economia que a gente sabe que é arriscar, né? Projetar conhecendo melhor o terreno, toda a extensão, também é importante. Então eu acho que nós deveríamos também assim, divulgar um pouquinho mais essas questões para os empresários, porque normalmente também o empresário dá força para essa questão de economia. Diria que é papel do projetista, né? O projetista tem que especificar a sondagem, a investigação, o plano de investigação do terreno, porque ele entende para que ele precisa, né? Em que local, em que condições, tipo de investigação, quantidade, informações que ele busca, né? Para poder aproveitar melhor no projeto. E, de certa forma, quando bem executada, traz benefício na solução de projeto e na execução. Sim. Até nas palestras, quando eu dou, sempre boto essa sementinha lá nos estudantes, porque querendo ou não, lá na frente eles vão estar no campo, eles têm que pedir a sondagem, eles têm que exigir que tenha uma sondagem, que tenha uma sondagem de qualidade, né? Então, acho que se o engenheiro já disser que não precisa sondagem, não é a construtora que vai contratar. Então, né? E claro, não é fazer por fazer, né? É fazer o que for necessário, né? Estacas cravadas. Né? Antes dos anos 2000, a solução de fundação profunda, talvez mais empregada nas áreas, né, na construção civil, ainda eram as estacas cravadas. Né? Nesse caso, principalmente a pré-moldada de concreto. O mercado mudou e hoje se destacam em ambientes urbanos a escrutina monitorada. Conte-nos um pouco sobre a evolução dos equipamentos de bate-estaca. A Brasecol, né, atua na cravação de estacas. Então, um pouco sobre a evolução dos equipamentos de bate-estaca, os martelos de queda livre, martelos hidráulicos, né? Como se dá hoje o desafio de oferecer esse serviço de cravação de estacas, e depois a gente, né, partindo um pouco para uma conversa sobre essa questão dos martelos, né? Martelo de queda livre, hidráulico, mas acho que primeiro esse desafio ainda de cravação de estacas em ambientes ainda, né, alguns casos urbanos, que há restrições, ou outras em unidades industriais, ou fabris, enfim, né? Como é que vocês oferecem e veem esse mercado de solução de estacas cravadas? A hélice contínua, hoje ele é muito utilizado e realmente é uma ótima estaca, né? E tem sido bem divulgada, mas se acha que ela é solução para todos os casos, né? E às vezes, dependendo do subsolo, não é a solução mais adequada. Claro que no meio urbano, né, tem a cravação, tem a vibração, tem aquele incômodo sempre da vibração, mas eu digo que a solução em pré-moldada, né, ou a metálica, né, estaca cravada, é uma solução muito boa, né, e tem sido mais empregada, eu acho, em mais áreas industriais, né, áreas fabris, né, que tem realmente um certo afastamento, não está no meio urbano tão carregado, né. Mas mesmo a hélice contínua, ela tem trânsito de máquinas, né, e tem barulhos, tem também incômodos, né, que a obra acaba tendo, né, algum incômodo, né. Vocês têm enfrentado essa questão de legislações municipais que impedem cravação de estacas, ou isso, como você tem encontrado isso no mercado? Então, já aconteceu casos, né, de a gente começar o esfaqueamento e a obra ser embargada.
né, por vizinhança, alguma coisa assim, já aconteceu. Mas lei que proíbe, assim... Talvez mais a questão de ruído. Seria isso, a vibração, né? Isso no caso do batistaca, mas aqui existe uma certa preocupação, tanto que no período de final de ano, eu acho que as construtoras também param em função disso, para não perturbar, porque fica muito cheio de turistas, né? Mas proibição, eu não tem. Eu desconheço assim, uma lei que proíba. Né? Geralmente o pessoal acaba, muitas vezes como lenda, né? Não pode, a gente ouve isso, né? Não pode cravar estaca. E não existe restrições de ruído. Sim. E muitas vezes, numa obra, não se vai medir o ruído de uma maquita, de um rompedor, né? Mas se tem um batistaca, aí vai algum fiscal da prefeitura e chama a atenção. Né? E é o que acontece também, às vezes a edificação ao lado não tem a fundação mais adequada, né? Ou às vezes é mais antiga a fundação e às vezes faz a cravação com a vibração, tem a preocupação, né, com a vizinhança. Né? Mas eu acho que se o entorno ele tem a fundação bem feita, bem adequada, né, não teria maiores problemas. Né? Eu vou entrar um pouco na questão do martelo, né? Não está especificamente do martelo, martelo de queda livre e martelo hidráulico. Né? Vocês têm registro da produção e eficiência entre esses equipamentos? Há diferença na produção de obras de edificações ou outros tipos de obras, Parque Fabrício, por exemplo? Enfim, se vocês têm alguma referência de produtividade e eficiência entre martelos de queda livre e hidráulico? Até com a realização dos ensaios de prova de carga, ou PDA, né, prova de carga dinâmica, ele consegue medir a eficiência do martelo, né? Então a gente já identificou em vários casos que o martelo hidráulico ele dá uma eficiência da ordem de 80%, né? E o tradicional, né, de queda livre fica aí até 50% mais ou menos, ou menos, né, a eficiência. E quanto mais eficiente, né, ele vai transmitir melhor a energia de cravação para a estaca, né? Então ele é mais eficiente, né? Sim. Né? O próprio nome já diz. Mas então, assim, a gente identifica que existe sim, né, essa questão de diferença na eficiência. E além de ter uma produção, às vezes, um pouco melhor, geralmente são equipamentos mais modernos, não fica tão na mão do operador, essa questão de levantar a altura de queda do martelo é mais controlada, né? Porque o batistaca de queda livre fica puxar a alavanca, né? No final do dia, às vezes, o cara já está mais cansado, já não levanta tanta altura. Então, isso interfere principalmente na retirada da nega, da estaca, né? Então, a gente vê que o equipamento hidráulico, ele deixa até uma qualidade melhor mesmo da cravação. Sim, a eficiência que você comentou é maior, a qualidade é melhor. Eu lembro de uma obra que havia nosso equipamento e equipamento de queda livre. O queda livre deu como ok, tinha atingido a neg. O engenheiro da obra pediu para nós irmos em cima das estacas para fazer uma conferência e a estaca cravou mais um tempo. Na recravação? Isso, entendeu? Ou seja, a nega não estava tão... Agora, claro, obviamente tem o componente lá do operadorzinho também, não é só o equipamento, o operador também tem que ter experiência, saber o que está fazendo, a gente não sabe se nesse caso foi só isso que... A norma de fundações, eu acho que ela estabelece apenas uma relação entre peso, né, de martelo, independente se é hidráulico ou queda livre, em relação ao peso da estaca. Né? Mas muitas vezes se discute a altura de queda, é a mesma, não é? Que cuidado o engenheiro lá no campo tem que ter, né, no que se refere ao tipo de martelo, à altura de queda. Assim, quando a gente tem um terreno muito mole, né, um subsolo muito mole, às vezes só encosta o martelo na estaca, ela já desce sozinha, né? Já terrenos com uma certa resistência, tu tem que fazer a cravação, mas se levantar muito o martelo, vai danificar a estaca, né? A estaca ela tem um reforço na cabeça para resistir, né, os golpes de martelo, mas ela tem alguns limites, né? Então, assim, sempre esse cuidado. Então, uma relação, às vezes, levantando menos, uma altura menor, com um martelo de maior peso, é mais eficiente, né? A norma mesmo cita isso nas suas considerações, né? Interessante, né? Não é largar lá de cima, né? Tem que ser avaliado sempre em conjunto com a sondagem e o campo, porque às vezes também a sondagem,
Até a gente tem um NSPT lá, quando vamos dizer, é mole, de repente tem um NSPT alto, já sabe que a estaca vai parar lá, mas tem situações que ela vai dando atrito, né, ao longo dela, então tu tem que chegar quando o projeto define o comprimento, tem que deixar naquela profundidade, né, então tem os cuidados, né, necessários para conseguir atingir no máximo o que o projeto faz a previsão, né. Claro que a nega, nesse caso, ajuda muito, né, quando atingiu a nega, né, consegue mobilizar a carga necessária. Porque o subsolo também é variável, né? Nem sempre vai ficar a mesma altura. Né? A gente sempre fala que a profundidade final é atingida no controle de gravação. Sim, né? sim. Bom, vamos para a estaca raiz, né, que é o grande, né, interesse nosso, né, também na parte de execução, e a Brasecol, referência na execução de estaca raiz. Legal a história que a Cíntia comentou, de vocês lá atrás, né, buscarem uma referência, algo novo, algo, né, que não existia aqui em Santa Catarina, e vocês passaram, né, importar equipamento e trouxeram, vamos fazer algo diferente. Né, e isso certamente contribuiu para a Brasecol se tornar realmente uma referência na execução de estaca raiz. Eu queria que vocês explicassem para o nosso público quais as etapas, os procedimentos executivos de uma estaca raiz, né, e o que ela difere dos demais tipos de estacas. Né? Bom, para quem não conhece, então, a estaca raiz, né, é feita com uma perfuratriz, né, inicialmente, geralmente tem uma camada de solo, então faz a perfuração da camada de solo com camisas metálicas recuperáveis, né, são peças geralmente de metro em metro, com roscas nas pontas, e a gente vai emendando, né, à medida que vai se aprofundando, isso até chegar na camada rochosa, né. Digo camada rochosa porque às vezes é uma alteração de rocha, não é a rocha sã ainda, e com a camisa a gente já não consegue mais avançar. Então, você avança o máximo possível com a camisa, né, para garantir que ela esteja bem íntegra nessa região, e faz a perfuração da rocha, então, com uma ferramenta, que é o martelo de fundo, que é acoplado um bit, né, na ponta, tem os botões que vão fazer a perfuração, com hastes, posicionado então o martelo com esse bit na ponta, lá no interior do furo, lá na rocha, e a perfuração é feita com o apoio do compressor de ar, né? Até não comentei, mas na perfuração em solo também usa circulação de água, né? Para auxiliar na perfuração. Então, feito toda a perfuração, se chegou no comprimento aí previsto de projeto, né? Normalmente tem uma definição de embutimento em rocha, ou um comprimento total, né? Útil, que tem que ser mínimo. Então, se faz a limpeza desse furo, né? Tira só o conjunto do martelo, o revestimento fica, né? Aquela camisa metálica, ela fica. Faz a limpeza do furo para garantir que o furo está todo aberto. E aí coloca a armadura em todo o trecho da estaca, né? Todo o fuste até a ponta. E depois faz a aplicação da injeção da argamassa, né? Sempre de baixo para cima. A gente fala que é de forma ascendente, né? Então, posiciona o tubo de injeção lá no fundo, na ponta da estaca, e vai injetando e vai subindo a argamassa, até que saia todas as impurezas lá. Então, sai água suja e sai uma argamassa, às vezes, um pouco contaminada, e visivelmente é possível ver, né, que está saindo a argamassa limpa. Então, nesse momento, pode parar a injeção, né, e aí faz o tamponamento da estaca, dá pressão, para que todo o vazio e todo o entorno da estaca seja preenchido e ela tenha completado todo o trecho dela, né, ela esteja toda íntegra com a argamassa. Esse é o procedimento básico aí. Mas aí também se faz a retirada da camisa, né? Não comentei, mas depois que se dá a pressão, também se remove a camisa metálica, porque ela é recuperável, né? Na maioria dos casos, e completa a argamassa quando é necessário, né? Se tem alguma... A argamassa acaba, às vezes, com a retirada da camisa, assentando um pouquinho mais, então se completa com a pressão, tudo necessário para ficar a estaca concluída. Legal. É interessante. Esse processo da injeção da argamassa, você comentou, na concretagem vai preenchendo de forma ascendente, né, a argamassa, o furo, né, com a armadura já colocada, até chegar no final, né, de todo o preenchimento com a argamassa, é tamponado e aplicada a pressão. Nós estávamos conversando aqui antes, né, de iniciar uma gravação, mas essa pressão de injeção,
muitas vezes a norma fala o sistema de ar comprimido ou a própria bomba de injeção da argamassa. Né? A preferência é pela bomba de injeção. Sim, né? Nós, particularmente, né, usamos sempre a bomba de injeção, né? O controle é feito com manômetros, então tu consegue controlar a pressão adotada, né? Porque tem projetista que define maior ou menor pressão, mas independente dessa definição do projetista, na hora da aplicação tu consegue observar qual a pressão que precisa, né? Então, tem situações com estacas muito curtas, ou já na superfície tu não consegue dar aquela pressão, né? Sei lá, às vezes 4, 5 quilos por centímetro quadrado que o projetista exige, mas mais superficiais, né? Em camadas mais profundas não teria problema. Então, mas é sempre feito com a pressão, com a bomba de injeção, no nosso caso. Quando tem alguns casos que a gente encontra um fluxo de água mais intenso, assim, na estaca, você acaba identificando, o operador sente no manômetro que ele está dando pressão e não está havendo um sobreconsumo e ele não consegue, em que momento que ele percebe que está tendo uma fuga de argamassa e ele não está conseguindo preencher o furo ou a pressão da argamassa? Normalmente depois que tira a camisa, né? Quando esse fluxo de água, porque daí a argamassa está fresca, né? E aí esse fluxo de água vai cortar a estaca e ele tende a descer. Né? Então a gente vai preenchendo novamente com argamassa e ela não sobe. Não sobe. Né? Então está tendo alguma fuga. Então, nesse caso, aí tem que pensar numa solução um pouquinho diferente, às vezes né? até nem é instantâneo, né, Kate? Às vezes leva um tempinho, sei lá, meia horinha depois ele voltou lá, deu um abatimento, né, no nível da estaca. Né? Já chama atenção, já volta, faz o processo de novo direitinho e fica em observação. No outro dia fica em observação. Ou seja, a gente toma muito cuidado com essa questão, porque é uma questão que se não for cuidada pode acontecer mas na execução, entendeu? Importante porque esse controle que tem no manômetro é um controle que o executor tem de que ele está conseguindo executar uma estaca íntegra, né? Ele está tendo a reação da argamassa no furo, né? Percebendo que, olha, eu tô conseguindo executar a estaca e deixando-a... E quando faz esse tamponamento e pressiona, a argamassa, ela sobe, ela chega a borbulhar ao redor, então percebe que a argamassa subiu nessa pressão, né? Então, claro, o pessoal que está acompanhando em campo tem esse olhar, né? Pela experiência de que precisa, então, borbulhar lá no topo da estaca, né? E até o fato esse da argamassa também, o uso de cimentos, né, de alta resistência inicial, isso também ajuda, né? Dá uma pega mais rápida, né? Então, de possibilitar, ou vamos dizer, de que tenham menores interferências, né, com relação ao fluxo de água também, né? Eu vou aproveitar essa tua fala sobre a questão de argamassa industrializada ou argamassa executada na obra, né? A gente tem visto que os executores, eles preferem a argamassa produzida em obra, né? Eu queria entender o motivo dessa preferência, enfim, né? Se não seria melhor deixar como responsável pela produção da argamassa a concreteira, enfim, por que ocorre essa preferência da empresa executora por produzir argamassa na obra e não industrializada? Não, com certeza a argamassa industrializada, usinada, né, em termos de resistência, de qualidade, que tem maiores controles, tudo, sempre, assim, a nosso ver, é a melhor opção, né? O que dificulta um pouquinho, vamos dizer, o uso da argamassa usinada, né, que acho que até à medida que a gente tem implantado aí estacas de maiores diâmetros e maiores profundidades, isso tem ficado um pouquinho mais comum, né, mas às vezes para estacas curtas, estacas finas, o volume de argamassa que vem no caminhão é grande. Então, para poder, tu não tem uma produção tão grande que consiga usar toda aquela argamassa, né? Outra situação é o ajuste no traço, né? Porque além da resistência da argamassa, a gente precisa que ela tenha uma certa fluidez para a gente fazer a injeção, fazer com que ela se enraize no solo mesmo. Então, ela tem que ter uma fluidez. Né? E às vezes as concreteiras entregam e fazem a retenção de água, e aí às vezes não tem aquele flow que a gente precisa, né? Às vezes ajusta o flow, aí a pega
né, pelo uso de aditivos, às vezes a pega é mais lenta, então tem um ajuste sempre inicial, né, nessa questão do traço, claro que se chega num consenso, mas é uma questão que dificulta um pouquinho também, né, sempre no início tem essa morosidade no ajuste da argamassa. E um outro fator é que tem que fazer um planejamento aí para a entrega dos caminhões, né, então faz a perfuração e tu precisa fazer a injeção da argamassa, isso tem que casar, tem que ser né? E às vezes a argamassa para estaca raiz é um volume menor, e a construtora tem um concreto, às vezes volumes maiores para entregar, então também a gente sente que não tem uma preferência em entregar para argamassa usinada, né? Tem melhorado isso ao longo do tempo, sabe? A gente já tinha mais dificuldade anteriormente, né? Hoje está ficando um pouquinho mais fácil. Mas então são itens mais executivos no campo que acabam interferindo na produção, né? Porque daí tu fica parado aguardando chegar o caminhão, que era para ter vindo às 3 da tarde, às 5 horas, ele não chegou ainda, e a gente precisa terminar a estaca, né? Então tem essas questões que é mais logística, planejamento, coordenação, que tem que estar tudo muito casado, né? Luiz, só complementando essa questão aí da argamassa, nós, como bem disse a Kate, nossa, quando é possível, é a primeira opção. E muitas vezes a opção do cliente é essa, é a nossa, com todo o nosso apoio, mesmo assim, a gente no canteiro, para ajudar essa questão de logística, levamos a nossa estrutura de execução de argamassa, para quando necessário, numa falta, não entrega mais isso, não entrega mais nesse horário, não tem condições. A gente, então, é só um ajuste, vamos assim dizer, para que nós possamos cumprir os prazos, executar dentro daquilo que foi prometido ao cliente, que muitas vezes ele precisa que seja cumprido, né? Então a gente faz isso, um mix também. E nós temos os traços já desenvolvidos, né, estudos até com o professor Prudêncio, que é especialista na área, né, de concreto. Então, nós temos os nossos traços já dimensionados para os nossos equipamentos, com essa fluidez, com a resistência, tudo que a gente precisa, né? Então, às vezes, como a gente tem essa segurança também de ter um traço bem feito, testado já de muitos anos também, né? Porque a gente sabe que muda a areia, né? Muda a umidade, interfere, mas a gente tem já esse controle já bem definido, né? Então, fica um pouquinho mais fácil de a gente usar também o nosso traço, né? O nosso rodar em campo, né? A argamassa, né? A questão se comentou sobre, acho que o grande diferencial da estaca raiz é o embutimento em rocha, né? Você comentou sobre o martelo de fundo, e ele conta um pouco, né? Porque você vem com um diâmetro da estaca, um diâmetro nominal revestido em solo, né? E embora a estaca depois até possa ter um acréscimo por conta do processo de injeção de pressão na argamassa, mas no trecho em rocha ela diminui de diâmetro. Sim, né? E esse é um diferencial da estaca raiz. Antes tinha perguntado os diferenciais, acabei não falando, né? Falei só do processo executivo. Mas realmente o embutimento em rocha é o grande diferencial da estaca raiz, né? E apesar de a gente estar aí já há muito tempo executando estaca raiz, a gente vê que tem muita gente que não sabe ainda dessa questão da redução do diâmetro, né? Então, só em pensar que a camisa metálica, ela tem um certo diâmetro, ela tem que ter uma espessura, né? Ela não é um papel, né? Mesmo o papel tem uma certa espessura, mas... E a perfuração na rocha é feita por uma ferramenta que vai pelo interior dessa camisa, então ela tem que ter um diâmetro menor, né? Executivamente, não tem como ter o mesmo diâmetro da camisa, né? O processo tradicional. Então, é um fator que às vezes as pessoas não sabem ainda, né? Principalmente estudantes e às vezes até projetistas não têm tanta informação, né? Então, o embutimento da estaca na rocha é outra diferencial da estaca raiz, que a gente vê a possibilidade de fazer estacas inclinadas, né? Com maiores inclinações, né? Que a hélice acho que não é possível, a cravação tem limitações também do equipamento. E nós temos máquinas assim que são muito articuladas para todos os lados, elas, né? Claro que tem limitações também, né? Não, apesar da máquina poder fazer executivamente, tem algumas limitações de grau de inclinação, mas são com certeza muito maiores do que as inclinações das estacas pré-moldadas, né? A estaca raiz também, outro diferencial, é que ela é toda encamisada no trecho em solo. Então, perfis de terrenos com solos muito moles, né, quando a gente retira a camisa, ela já está toda preenchida com argamassa,
né? Então não ficam vazios, né? Então tu tem a garantia de que o fuste está íntegro. Isso é importante. Gostaria de complementar, tem situações, matacões, por exemplo, que eu me lembrei de telescopagem, que às vezes é necessário, terrenos com matacões, são dificílimos, são difíceis inclusive para a estaca raiz, né? Tanto que a produtividade para esses solos são menores do que um solo normal, né? Então é uma questão assim que eu... E hoje, né, Luiz, também eu não posso deixar de citar aqui, existe um ferramental que tu vais perfurando, mesmo em rocha ou outro tipo de solo rochoso, né? Não é solo rochoso, solo mas de alteração, solo de alteração, que tu podes acoplar e a camisa vai junto com a perfuração. Mas esses são ferramentas especiais, as nossas máquinas comportam, trabalhamos com isso, porém, todas essas questões também interferem um pouquinho na produtividade, né? São atividades que não dão exatamente a mesma produtividade. Então, assim, e é usado, porque já é um ferramental também mais caro, né, do que o martelo normal. Então, a gente só aplica quando necessário mesmo. Isso a gente também procura sempre alertar o cliente. Ou seja, a gente busca aquela engenharia de verdade, o mais com menos, né? Aquela técnica adequada para aquele tipo de problema. Muitas vezes o pessoal não... Você falou em telescopagem, né? O pessoal não entende, pô, o que é isso, né? Mas eu vou, de repente, vai pedir para detalhar um pouquinho mais, que é o processo que você vem com uma perfuração em solo, encamisado, aí você encontra o matacão, entra com o martelo de fundo. Isso. Daí atravessa... Então, já ocorre uma redução no diâmetro, né? Aí você... Pega solo novamente embaixo do matacão, que precisa revestir. Então tem que entrar com um revestimento, uma camisa de diâmetro menor que a perfuração daquele mataco, né? E ele tem que ter uma certa folga também, porque a perfuração em rocha, muita gente não sabe, mas não é igual serra-copo que fica retinho, né? Igual tu extrai um testemunho do concreto lá. Ele é rugoso, ele, né? Às vezes fica uma ponta da rocha e tal, então tem que ter uma certa folga para a camisa poder passar e fazer a perfuração da camada de solo abaixo do matacão, né? E aí, se precisa ainda embutimento na rocha, entra de novo com outra ferramenta, com outro diâmetro no embutimento na rocha. Então, é um telescópio, por isso telescopagem, né? Vai reduzindo o diâmetro em cada camada. E a armadura tem que estar detalhada para o último diâmetro. Sim. Porque a estaca raiz, a gente não comentou aqui, mas ela é integralmente armada. Isso. Então você tem que usar o último diâmetro lá embaixo como referência no detalhamento da armadura. Sim, isso mesmo, porque a armadura tem que ir até a ponta da estaca. Né? O anexo K da NBR 6122 de 2022, projeto de execução de fundações, traz os procedimentos executivos e controles da estaca raiz, né? Como vocês entendem, se a norma tem os procedimentos, os controles necessários, né? Como que está essa questão da norma? Ela constantemente tem sido discutida sobre revisão, enfim. Como que está a norma em relação à estaca raiz? O processo executivo é bem detalhado ali, né? Claro que existem obras com particularidades, né? Mas ela prevê o caso de matacão e tudo. É uma questão que eu acho que a norma... Primeiro que ela acha a atual, né, ela vai até o diâmetro de 450 milímetros, e hoje a gente já executa 500 milímetros aqui na região de Balneário em grande escala, né, para atender aí os edifícios altos, que eu acho que não tem, né, só vai até 450, e eu sempre cito, assim, às vezes as pessoas nos perguntam, que no meio a gente ouve muito falar estaca, por exemplo, de 410 milímetros, e a norma fala 400 milímetros, às vezes no projeto vem 410, mas tem a de 310, então tem um pouquinho assim de confusão, vamos dizer, que dá no mercado, né? E o que eu sempre argumento? Eu sigo a norma, porque a norma o que é? Ela é dar um padrão, né? Então, se é 400 milímetros, a gente chama a estaca de 400 milímetros, né? O importante é que no campo se execute o que foi projetado. É 400 milímetros ou é 410, e o embutimento na rocha é X, né? É Y, tem que seguir o embutimento, né? O
o atendimento do critério de projeto, né? Então, acho que essa questão da norma do diâmetro, né, que acho que talvez falta um pouquinho aí dar uma modernizada agora, né, com esses novos diâmetros, e ela define o diâmetro mínimo da camisa, né, da perfuração em solo, o diâmetro mínimo externo, que é importante, porque esse diâmetro se usa para dimensionamentos e tal, mas ela não define o diâmetro na rocha mínima, que também, por dimensionamento, para quem faz o projeto, é importante saber, né, e existem diferentes ferramentas e empresas com diferentes diâmetros, né, então acho que o projeto, principalmente, especificar o diâmetro na rocha, né, mas se a norma já der um norte, eu acho que ajudaria também. Legal. Como a produção da estaca raiz, em termos, se vocês têm esse dado, assim, de as pessoas perguntam quantas estacas executam no dia, enfim, é claro que está atrelado ao comprimento da estaca, mas se vocês têm alguma referência em termos de produção em solo e também quando há necessidade do embutimento em rocha, que em geral é o que norteia muitas vezes a definição da solução estaca raiz. Assim, a gente tem bastante experiência aí na raiz e na cravação de estacas também, né, e o subsolo interfere muito, né, nessa produção. Então, a gente sempre avalia cada caso, né, então, o subsolo, se tem embutimento em rocha, qual o diâmetro, qual a profundidade, qual a qualidade da rocha, né, as características dela, se é uma rocha mais sã, se tem, por exemplo, o seixo rolado, que também é outro tipo de material que dificulta mais a perfuração, né? E além disso tem as características da obra, né? Então tem obras, né? Por exemplo, teve a obra que a gente fez, o projeto também era de vocês, a gente fez 63 metros de estaca, né? E aí fez num dia 60 metros, né? Mais de 60 metros. Mas tem situações que é postes, por exemplo, é um bloco único. Então, tu vai ter que fazer uma estaca por dia. Então, é muito variável, né? A gente tem, depende mesmo de cada obra, de cada perfil e das características da obra também. Gostaria de complementar. Claro. Tem um outro fator que interfere, que é a capacidade da máquina. Por isso, a gente investe bastante em máquinas tecnicamente possantes, né? Então, a gente hoje são 6 máquinas importadas que nós temos, todas com uma capacidade de executar bem as estacas diâmetros acima de 400. Então, quer dizer, algumas não vão até 500, não são todas que vão até mais 400, 450 e algumas que vão até 500. Porque a gente olha isso, dependendo da obra, da dificuldade da obra, a gente coloca a máquina que melhor desempenha. Então, o próprio equipamento, o operador, a experiência do operador. Isso eu sei porque tem pessoal de hélice que tem os operadores preferidos, e acontece conosco. Tem clientes que dizem assim, nós adoramos, vocês fizeram super bem, terminaram antes do prazo, próxima obra eu quero esse operador, isso acontece. Então tem esse fator também, sabe, Luiz, não dá para... Mas é que para cada tipo de obra, às vezes tem um equipamento que é mais compatível, claro, né? Tipo essa estaca de 63 metros, né? Foi o nosso maior equipamento, né? Um equipamento de menor porte não conseguiria executar, por questões de limitações do equipamento mesmo. Sim. Realmente, era uma estaca muito profunda, né? Tem que descer o revestimento e recuperar, né? Isso, exatamente, né? E essa obra ficou emblemática, porque ela começou num lado com 14, 15 metros de profundidade, e chegou no final com 63,5. Essa foi incrível. Itajaí. Legal. Isso impacta, essa questão dos itens que talvez mais impacte na questão do custo da estaca raiz. Está associado mais à perfuração em solo, rocha, é diferente o preço, como que é feita essa questão? Porque o pessoal comenta, mas é uma solução onerosa, né? Então, o que impacta no custo da execução da estaca raiz? Acho que, assim, primeiro que a solução mais adequada, né, às vezes pode até ser um pouco mais cara agora, mas se não usar a solução adequada no futuro, um reforço aí sim vai ser oneroso, né? Então, mas a estaca raiz tem esse conceito, essa fama, vamos dizer, né? Mas ela usa ferramentas importadas, né, de alto custo de aquisição, alto custo de manutenção, né, e
sendo a solução, ela não vai ser tão, né, pensando nos apartamentos aí que vão vender de não sei quantos milhões, né, então tem que investir mesmo na solução mais adequada, né. Uma outra questão que a gente vê, assim, por exemplo, a produção, né, de uma estaca raiz, comparada a uma produção de outro tipo de estaca, ela é um processo mais lento, né, tem esse encamisamento da camada de solo, perfuração na rocha, que acaba sendo um pouco mais lento. Então, vamos dizer, se a gente mede, né, a cobrança é feita normalmente por metro de estaca, em solo um valor, em rocha outro valor, né, até porque são ferramentas distintas que usam, né, de custos diferentes, então a gente entende que tem que ser diferente o valor. Também vai fazer a medição, por exemplo, né, se uma produz X metros, a outra X ou 2x, né, a produção menor com a mesma equipe, ou uma equipe até reduzida, porque uma hélice contínua hoje eles usam a equipe é por 2 pessoas, né, mais ou menos, a construtora fornece mais 2 para a colocação da armadura, normalmente é assim, né, e a estaca raiz já tem no mínimo 4 pessoas, então só em termos de mão de obra já é o dobro de custo. Né, a produção sendo também mais lenta, num mês tu vai produzir X, enquanto a hélice vai produzir, né, muito mais, né, então não tem como ser o mesmo preço, ela tem que ter um custo, né, mais compatível com o processo. Eu gostei quando a Cíntia comentou antes, como é que é, ainda bem que existe a solução, né, então, que foi o que a gente foi buscar na época. Até porque, imaginando o crescimento das cidades, os terrenos mais fáceis, mais, né, voltados assim ao subsolo mais tranquilo de execução, estão acabando. Hoje a gente precisa ir para os morros, ocupando espaços realmente mais difíceis de execução de fundação. Então, hoje temos, graças a Deus, a estaca raiz que topa qualquer não, mas ela enfrenta grandes desafios, né? E ela vence, em geral, os desafios que as outras encontraram mais dificuldade ou não conseguiram. Então a gente não está desmerecendo. Claro. Muitos clientes chegaram lá nos buscando para fazer estaca raiz, a gente fez análise, não, pode ser feito hélice contínua, e indicamos os parceiros que a gente tem de hélice contínua. Legal. A Brasecol também executa perfuração e instalação de elementos de ancoragem. Vou mudar aqui para, né, os tirantes, e aí os mais diversos tipos, né, monobarras, cordoalhas, autoperfurantes. Quais os desafios na execução desses elementos de ancoragem, principalmente, né, em ambientes urbanos? A gente sempre leva assim, com muito cuidado a contenção, né? A gente identifica que a contenção, qualquer problema, um dano na contenção pode ser muito grande, né, inclusive afetar vidas, né, então a gente tem, assim, um cuidado, claro, como todo o nosso serviço a gente tem cuidado na execução, mas um diferencial, uma dificuldade, vamos dizer, principalmente acho a sondagem, porque num terreno, geralmente as contenções são na divisa do terreno, e a sondagem é no interior do terreno. E quando tu vai fazer a perfuração do tirante, tu vai para a vizinhança, né? Então, claro, a gente tem como um norte essa sondagem do interior do terreno, mas se no vizinho tiver algo diferente, né? Então, acho que esse é um dos problemas, vamos dizer, que a gente enfrenta aí na execução dos tirantes, né? E a questão específica do tirante, a gente tem visto também que esse controle o pessoal tem feito também pelo manômetro, na perfuração, enxergando qual é a pressão do avanço com circulação de água, ou uma cauda de cimento, enfim, ele vai perfurando e controlando a pressão naquele material, identificando se o material é bom ou ruim, né? E, assim, olha, eu estou avançando nesse material. Vocês sentiram, a gente investiu conhecimento, buscamos, no mercado não existia local aqui para a gente, o uso de tirantes autoperfurantes, ou autoinjetáveis, né? E a gente passou a executá-los aqui por entender que eram elementos mais rápidos da execução, né? E vocês têm executado os tirantes autoperfurantes, tem sentido a diferença com a monobarra, ou rapidez ou não, enfim?
Não, a gente gosta bastante do uso do autoinjetável, autoperfurante, né? Às vezes o mercado fala mais autoinjetável, né? Mas é um processo que acho que agride um pouco menos, que o furo não fica aberto, né? Então, tu já preenche no momento da perfuração, tu já usa a nata, né? Que o tirante usa nata de cimento, né? Não vai areia, então é só água e cimento. Então, mas assim, tem soluções que são, né, casos, terrenos, que é possível usar os outros tipos também, né? Não é? Então, sempre o autoinjetável tem os pontos fortes, né, principalmente terrenos mais arenosos, né, ou embaixo de edificações, que a tendência é que tenha uma movimentação menor da vizinhança, né, porque a cortina também, ela acaba deformando durante a execução, ou depois de pronta, né, então tem que ter esse controle, esse cuidado, né. Legal. Nós tivemos envolvidos em algumas obras, né, projetos e obras aí de estabilização de encostas em solo grampeado. E essa solução tem se mostrado bastante boa, vista a velocidade de execução e segurança. Como vocês veem a solução do solo grampeado como alternativa de contenção de encostas? E se vocês têm algum caso específico, enfim, ou até mesmo de escavação urbana, como em subsolo, né? O solo grampeado realmente tem sido uma boa solução, a gente acha também uma boa solução, ela é prática e rápida, né, então ela é usada muito mais para taludes, né, já existentes, ou quando tem que se fazer um retaludamento, alguma coisa assim, né, e na área urbana, ainda como subsolo, alguns casos a gente usa, né, a gente teve aí um projeto junto na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, né, que foi feito o solo grampeado, mas na região ainda é muito comum o uso da parede de diafragma com tirante, né, parede de diafragma. Estamos no litoral e tem água, talvez, por isso, né. Vocês executam todas as etapas do solo grampeado? O que a Brasecol, quando ela chega um projeto de solo grampeado para alçar com vocês, o que né, vocês oferecem em termos da execução da solução do solo grampeado? A gente faz a perfuração dos grampos, né, instalação do grampo ali, das telas, né, os DHPs também, que normalmente são usados. As telas são tela verde ou tela eletrosoldada, a projeção do concreto, né, isso a gente faz. A parte de escavação, terraplanagem, daí a gente não trabalha. Mas a execução do serviço em si, né, mas a gente faz toda a etapa. Montagem dos grampos, sim, montagem dos DHPs. Sim. Então vocês fazem todas as etapas, o cliente ele contrata vocês para executar toda a solução do solo grampeado e uma empresa de terraplenagem para ir simultaneamente fazendo... E o cliente fornece também todo o material também, né, a gente mas faz a montagem já em campo, a perfuração dos tubos, né, o tirante, se o solo grampeado não tem, mas o tirante, quando também a gente faz a montagem também no campo, né, tem o trecho livre e o trecho ancorado, então o trecho livre também tem a preparação com graxa, com PVC, né, então toda a preparação também é feita em campo. Legal. Quando tem uma obra, há uma solução de contenção, vocês estão lá com equipamento de execução de tirantes, muitas vezes nos chega assim uma necessidade ou de algum reforço, alguma coisa em estaca raiz, ou, enfim, quais implicações ou como que se pode utilizar equipamentos, perfuratrizes que executam tirantes na execução de estaca raiz, ou eu estou executando uma estaca raiz e vejo a necessidade de execução de algum tirante naquela obra, né? Como que pode se compatibilizar esse equipamento, que implicações tem isso, usar essa mesma perfuratriz na obra? Pode usar, né, Kate? Sim, pode usar, tem as limitações, né, claro que um equipamento que faz a estaca raiz, faz diâmetros maiores, né, o tirante geralmente é um diâmetro menor, né. As máquinas que a gente tem, como a gente já comentou antes, são articuladas, a gente consegue fazer na inclinação necessária, então, do tirante. Então, é possível, sim, executar a máquina de raiz para fazer a de tirante. Tem ajustes de ferramentas, que às vezes, por exemplo, se a gente foi para a obra para executar só a estaca raiz, usou diâmetros grandes, né, então usa camisas maiores, e para fazer o tirante tem os acessórios necessários para os tirantes, né, então os diâmetros menores também estão... claro, tendo no projeto já a especificação desde o início, já se leva tudo, né? Mas dá para fazer, né? O contrário,
a máquina de tirante fazer a estaca raiz, também é possível, mas fica limitado principalmente ao diâmetro, né? Então, hoje, as nossas máquinas de tirantes fazem até uns 200 milímetros, né? E também tem, assim, limitações quanto à profundidade, né? De comprimentos que têm que ser encamisados, principalmente. Aí tem alguma limitação, porque a máquina é de menor porte, né? Então, para a extração da camisa vai ter mais dificuldade. Então, também tem algumas limitações mais em relação a isso. Mas é possível executar tanto um como o outro. Chegam sempre esses pedidos, assim, né? Então, claro. Tem algum tema que deixamos de abordar? Alguma, né, complemento referente à estaca raiz, ou tirantes, cravação de estacas, enfim, investigações? Eu acho que tecnicamente tu abordaste bastante, assim, né? Eu acho que é uma informação preciosa, mas eu gostaria de reforçar, Luiz, que tudo isso, a técnica é importante, mas a experiência conta muito, né? Estamos falando na questão da mão de obra, dos cuidados, da responsabilidade, da questão de confiança, porque o cliente tem que ter confiança em nós temos que ter confiança no nosso funcionário que está cumprindo tudo certinho. Isso é muito trabalhado na empresa, né? Então, reforçar muito essas questões em qualquer serviço que estejamos fazendo, isso é fundamental. E outra coisa, a gente estimula muito, porque qualquer problema pode acontecer numa obra, é normal acontecer um problema, mas o nosso funcionário ele precisa levantar a mão. Então, quantas vezes, vamos chamar um projetista para discutir, que é outra coisa que a gente faz muito, é juntar mais de uma cabeça pensante e brilhante para chegar na melhor solução ao cliente. Então, a gente está sempre buscando entregar um serviço melhor para o cliente. Esse é o nosso grande objetivo, não é lá executar, cobrar e ir embora. Não. Nós queremos que o cliente realmente sinta que ele pode contar com a experiência dos 50 e poucos anos da Brasecol. Por quê? O que eu mais falo lá dentro, os próximos 50. Queremos estar aqui. Isso aí. E crescer junto com esse Brasilzão, com esse nosso estado maravilhoso, que realmente está dando show aí na área da construção civil, geotecnia, fundações e outras áreas. TI, que meu filho é de TI, né? Então eu vejo a própria estrutura, as estruturas pré-fabricadas em Santa Catarina são várias empresas. Então meu marido é diretor da BPM Pré-Moldados, né? E a gente vê que em Santa Catarina a concorrência é acirrada, porque são engenheiros, bons engenheiros formados. Onde quer que eu ande, Luiz, às vezes eu estou em construtoras aqui ou em Florianópolis, eu sempre pergunto para o engenheiro da obra ou a engenheira, que agora eu encontro mulheres, outro dia eu estava na Dimas, era uma moça, de onde tu és, onde é que tu estudasse? A maciça maioria catarinense. Isso, de novo, dá orgulho, né? Aquela coisa gostosa, saber, tu que é professora, eu fico imaginando encontrar o teu aluno depois lá na obra, deve ser maravilhoso. Isso é o que nos motiva a permanecer, inclusive, na parte de ensino de engenharia. Esse contato, essa proximidade com os alunos e egressos. Então, assim, eu gostaria de reforçar muito essa questão para o nosso cliente, aqueles que estão assistindo, para os engenheiros. A nossa empresa é uma empresa aberta, pode contar conosco, contar com a nossa experiência, conhecimento, enfim. Estamos sempre abertos também e atentos para as novas tecnologias, ferramental. Vamos para a feira agora no final do ano, numa feira na Itália. Você comentou, né, sobre que feira que vocês vão visitar? Geofluid, né, em Piacenza, é uma feira que eu já visitei várias vezes. Queremos visitar os fabricantes de equipamentos também, para ter contatos, porque permanentemente a gente está atualizando o nosso maquinário. É importante, né, manter essa atualização. Muito. Nós adquirimos uma máquina Casa Grande C7 o ano passado, ela veio com uma tecnologia embarcada muito maior do que uma máquina que nós já tínhamos, a mesma C7, há 12 anos atrás. Então, essa atualização é fundamental. E nós estamos sempre de olho, querendo acompanhar o mercado, olhar lá fora, ver o que a gente pode trazer. Que bom. E quem sabe novos produtos. Produtos não, serviços. Que legal. Mas que bom.
Cíntia, algum livro, algum curso, alguma experiência que tenha sido marcante na sua trajetória? Sim, eu te digo que, por incrível que pareça, a engenharia civil sempre foi assim, a minha emoção, adoro, né, a parte técnica, mas desde cedo eu me dei conta que em todas as profissões a gente se relaciona muito com o ser humano. Então eu fui para uma pós-graduação logo em seguida na área de recursos humanos, fiz em Criciúma, né, terminei, e aos 50 anos eu fui buscar um pouco mais de gestão, porque hoje, como tu vês, a gente trabalha em equipe, nós temos uma equipe muito legal de engenheiros, de profissionais de todas as áreas, mecânica, comercial, segurança, né? Então, eles já não precisam mais, a empresa não está precisando mais tanto do meu conhecimento da área técnica, e sim na área de gestão. Então, eu também fiz uma pós-graduação na área de gestão, que eu penso que a empresa ganhou bastante. Hoje a nossa gestão é uma gestão aberta, nós temos reuniões semanais, todos os gerentes, onde a gente repassa todas as obras, a gente acompanha, o grupo acompanha. Qualquer coisa da área comercial é discutida ali, da área técnica é discutida ali, todos participam, a ideia de todos, porque aí soma técnica, experiência. O Michel, que é nosso gerente de produção, já foi operador, sabe bem o que, especificamente, o que está acontecendo na máquina, se foi isso, foi aquilo, aquilo outro, enfim. É um mix que funciona, está funcionando pelo menos. E a gente quer continuar crescendo. Legal, acho que é um exemplo, né, para todos nós, essa vontade de querer estar sempre aprendendo, buscando conhecimento, né, fazendo novos cursos e trazendo esse novo conhecimento para a empresa, para as pessoas próximas. Acho que isso é sempre louvável. A gente sempre, né, valoriza muito essa questão do adquirir conhecimento constante, né? Tem um outro fator que eu acho bem importante também, Luiz, que é a conexão com as empresas de fundação no Brasil inteiro. Então, hoje nós participamos de grupos de WhatsApp com empresas, trocamos informações, participamos de congressos, de reuniões com o NEF, por aí afora, para que nós, além de termos o nosso desenvolvimento, ter a troca de experiências, né? Às vezes, até compra de peças, eles pedem sobre, né, quem é que conhece tal detalhe, tal coisa, um ajuda o outro. Eu acho isso muito importante. Ainda assim, tem grupos que estão sempre se reunindo, a gente tenta participar, nós estamos sempre participando, sempre procuro estar presente, né, para que esse desenvolvimento também aconteça nesse sentido. Legal. Acho que só o setor cresce, as empresas crescem e o beneficiado são os nossos clientes, né, com obras melhores, mais bem projetadas e principalmente executadas, né, que é o serviço principal aí da Brasecol. Kate, Cíntia, obrigado, né, pelo convite, pelo bate-papo, né, para nós aqui enriquecedor, né, um aprendizado para todos nós. A gente já tem a Cíntia como uma referência, né, na frente da empresa, enfim. A Kate é a pessoa que a gente conversa, troca e-mails, né, sobre a relação dos projetistas, né, com a execução. Então, realmente, a gente fica muito agradecido pela atenção de vocês conosco, né, e por tudo que a gente tem construído aí, né, na engenharia geotécnica. E o Fundcast, ele vem com esse intuito de que a gente possa se apresentar, vocês possam se apresentar, mostrar quem está à frente da Brasecol, à frente dessas, né, referências de execução, aí, principalmente aí destaca raiz, elementos de ancoragem, enfim. Mas para nós aqui é um prazer enorme, uma honra tê-las, né? Duas as primeiras mulheres do Fundcast, terão certamente outras tantas tão qualificadas quanto vocês. Nós é que agradecemos, Luiz, pela oportunidade, muito legal. Nosso engrandecimento é sempre maior quando trabalhamos com projetistas como vocês, que também têm essa linha, dá para perceber. Então, estamos abertos, sempre estaremos para apoio nesse sentido de construção, de melhoria, de conhecimento. E para os clientes que estiverem interessados nos nossos serviços,
eu gostaria de apresentar o Marcelo, nosso gerente comercial, que estará à disposição de todos para atendê-lo super bem. Como que, embora o link, né, esteja da Brasecol, vai estar no link da descrição do vídeo, né, mas como o pessoal faz o contato com a Brasecol, como que eles encontram vocês? Hoje nós estamos trabalhando fortemente na melhoria desse atendimento. O WhatsApp, né? O pessoal de marketing vai abrir outras formas, mas, enfim, hoje o WhatsApp... Resolve. Qual o número? No site tem nossos contatos, tem e-mail, tem WhatsApp, tem os representantes comerciais também, que a gente tem destacado em cada região, né? Então, às vezes, o cliente quer um acompanhamento, um atendimento mais próximo. Então, a gente tem, lá no site, tem especificado qual é o representante de cada região e tem o nosso contato, o WhatsApp, o e-mail, né? Instagram, YouTube, estamos em todas. Gente, obrigado, né? Mais um episódio do Fundcast. Recebemos a Cíntia e a Kate, as engenheiras da Brasecol, né? De novo agradecendo aí a presença de vocês. O Marcelo Cruz aqui, ele ficou assistindo aqui toda a gravação, mas também obrigado, Marcelo, né? E acompanhem os próximos episódios. Agradecemos aí né, por estarem nos prestigiando e acompanhem aí os próximos episódios do Fundcast. Um abraço.